Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química Forense, aula esta que nós também trabalharemos um pouquinho a respeito de técnicas de química analítica, dando, na verdade, sequência à nossa aula de cromatografia e também de espectrometria de massas. Os equipamentos que nós vamos falar aqui hoje são também equipamentos muito utilizados na rotina forense. Por isso, permita-me na nossa conversa inicial apresentar para você os assuntos do nosso tópico de hoje. Primeiramente, vamos abordar a técnica de espectroscopia. Muito cuidado, não confunda espectroscopia com a espectrometria de massas. As técnicas são bem diferentes, ok? O conceito de espectroscopia também é um tópico que nós precisamos trabalhar, inclusive as suas subdivisões. Além disso, vamos falar dos tipos de medidas espectroscópicas, até porque a espectroscopia em si é uma técnica que trata da interação da radiação eletromagnética com a própria matéria. Eu não sei se você se recorda, mas na nossa primeira aula de Química Forense, eu tratei com você qual é o objeto de estudo da química forense. E este objeto são os vestígios materiais de natureza química, mais especificamente falamos da matéria. Então a interação da matéria com a radiação eletromagnética acaba sendo estudado aqui nas técnicas de espectroscopia. Falaremos de duas grandes divisões da espectroscopia. A espectro UV-Vis e também a espectro na região do infravermelho. É claro, vamos abordar todo este espectro eletromagnético para você conseguir se enquadrar em relação a este tema. E por fim, nós vamos falar de uma técnica conhecida como infravermelho, por transformada de Fourier, ou FTIR-ATR, com atenuação que a gente vai acabar aprofundando um pouquinho mais. Portanto, vamos iniciar o nosso tópico 1 da aula de hoje. Trabalhando um pouquinho a respeito da espectroscopia, nada melhor do que nós iniciarmos este tema com o conceito. Me acompanhe. No nosso slide 1 de espectroscopia, eu apresentei para você qual é o conceito dado por aquela literatura que nós conhecemos como Skugge. E o professor Skugge, ele vai explicar que as técnicas espectroscópicas, as espectroscopias, consistem em um conjunto de técnicas utilizadas para análise de substâncias baseado na produção e interpretação, seja de um espectro de emissão ou ainda de um espectro de absorção das radiações eletromagnéticas. Professor, eu não sei se eu consegui compreender muito bem. Volta aqui para mim. Quando nós falamos a respeito das técnicas espectroscópicas, eu havia dito que essa técnica leva muito em conta a interação da radiação eletromagnética com a própria matéria. Esta matéria, das duas, uma. Aqui na espectroscopia é isso que você precisa se lembrar. Esta radiação eletromagnética, ela pode ser absorvida por esta matéria ou esta radiação pode estimular esta matéria a também liberar alguns quântons de energias. Neste sentido, essa diferenciação ela é crucial que você compreenda, até porque as técnicas são também assim divididas. Voltando para o slide. Como a radiação é classificada com base no espectro eletromagnético em que se situa, também, claro, são várias as técnicas espectroscópicas. Assim, a espectroscopia na espectroscopia de absorção UV-Vis usa-se uma radiação na faixa do visível e ultravioleta, por isso da nomenclatura, meus amigos. UV de ultravioleta e Vis porque está no espectro de luz visível, entre 400 e 700 nanômetros. Além disso, temos também
a espectroscopia de infravermelho. E o infravermelho, não sei se você sabia, mas esta porção da radiação acima de 700 nanômetros, ele tem capacidade de estimular a vibração da ligação entre os átomos. E isso é importantíssimo. Permita-me uma explicação. Vem para cá. Quando você recebe incidência da luz solar, por que, afinal de contas, por que bulhufas o Sol é capaz de aquecer a matéria? Ora, meus amigos, justamente por conta da radiação infravermelha. Quando a radiação infravermelha interage com moléculas, estas moléculas e também os átomos, eles vão aumentar a intensidade de vibração. Quando você memoriza as suas aulas de física, você aprende o conceito de temperatura. E o que é a temperatura? Ora, temperatura nada mais é do que um grau de agitação molecular. A partir do momento em que uma molécula vibra mais, ela apresenta uma maior temperatura e vice-versa. Logo, a radiação infravermelha tem uma tendência de gerar um aumento da vibração e pode, neste caso, a depender da intensidade, aumentar a temperatura deste corpo. Volta para cá. Nós temos que apresentar para você como que funciona de fato este espectro eletromagnético, né? Eu não vou citar apenas o ultravioleta ou IR, vamos ver a sua porção no geral. Então, numa primeira análise, permita-me até dar um zoom para você compreender um pouquinho melhor. Na espectroscopia, nós vamos estudar o espectro de radiação destes elementos em duas grandes bandas, UV-Vis e infravermelho. Professor, mas como que funcionam estas bandas? Repare só, essa radiação eletromagnética, ela vai variar o comprimento de onda. Numa primeira vertente, nós temos a luz ultravioleta mais a nossa extremidade esquerda. Luz ultravioleta normalmente é assim referenciada quando está abaixo de 400 a 380 nanômetros. Quando você começa a se deslocar mais para a direita, você vai encontrar a luz azul e, consequentemente, o espectro, repare aqui em cima, da luz visível. Quando nós lidamos com o espectro de luz visível, logo nós encontramos as cores do arco-íris. Por fim, nos deslocando um pouquinho mais para a direita agora, o espectro IR, que vem do infrared ou infravermelho, acaba apresentando um comprimento de onda superior a 700, 780 nanômetros. Então este é o famoso espectro eletromagnético que você tanto ouve falar aqui na tal da espectroscopia. Lembrando, volta aqui para mim, que a partir deste ponto da matéria, você tem que dominar, você precisa conhecer afinco todos estes espectros. A partir do momento em que você receber a informação de que há um determinado comprimento de onda, intuitivamente você precisa saber se isso está na região ultravioleta, na região visível ou ainda na região infravermelho. Com isso, conhecemos um pouquinho, neste primeiro momento, as espectroscopias e também o espectro relativo a comprimento de onda, chamado de espectro eletromagnético. Assim, eu já me sinto bastante à vontade para nós avançarmos um pouco mais no tema de espectroscopias. Vamos falar a respeito dos tipos e das medidas espectroscópicas. Veja bem, as medidas espectroscópicas, elas costumeiramente costumam estar, portanto, subdivididas quanto ao tipo de estímulo, né, que o analito vai receber e a forma que ele vai reagir a este estímulo, seja absorvendo, seja emitindo determinado tipo de energia. Nesse sentido, temos a espectroscopia de absorção. Na espectroscopia de absorção, um átomo
ou ainda uma molécula vai receber um estímulo em determinado comprimento de onda e vai absorver este estímulo, notadamente quando nós trabalhamos com o espectro UV-Vis. Falaremos também sobre isso, né? O princípio da medição da quantidade de radiação absorvida pela amostra será interpretada em razão sempre do comprimento de onda, ou seja, existem moléculas ou ainda alguns átomos que tendem a absorver em maiores picos, em maior intensidade, determinados comprimentos de onda. Assim como, eu poderia citar para você um exemplo da própria clorofila, que tem uma altíssima afinidade pela luz azul e também pela luz vermelha. Seriam alguns exemplos que eu poderia até citar aqui para você. Além disso, um segundo tipo, então, vimos primeiro a absorção, a espectroscopia de absorção. Além disso, temos também a espectroscopia de emissão. E nesta modalidade de espectroscopia, nós temos uma radiação eletromagnética interagindo com a matéria de tal forma que a matéria adquire energia e, na sequência, expele, libera esta energia para o meio. Alguns exemplos que nós temos é justamente a fotoluminescência, a fluorescência, a fosforescência, dentre outras modalidades também apresentadas. Neste sentido, a emissão, quando nós falamos de espectroscopia de emissão, a matéria vai consequentemente interagir com o espectro, com determinados comprimentos de ondas do espectro eletromagnético e vai emitir esta radiação muitas vezes. Isso pode ser detectado até certo nível por equipamentos específicos. Isto vem a ser, portanto, a espectroscopia de emissão. Logo, duas grandes frentes: espectroscopia de absorção e espectroscopia de emissão. Só para ficar um pouquinho mais claro, eu trouxe para você um esquema. Esse esquema é um esquema muito elucidativo para você conseguir compreender um pouquinho melhor. Acompanhe. Então, como a gente pode perceber no nosso esquema, existe aqui na nossa região mais à esquerda um tipo de estímulo. Este estímulo pode ser uma radiação eletromagnética, pode ser uma corrente elétrica ou um calor, ou ainda reações químicas. No caso da espectroscopia, o que mais importa é justamente a radiação eletromagnética. E esta radiação eletromagnética, ela vai interagir com a nossa amostra, o que resultará na espectroscopia. Essa espectroscopia pode ser de absorção, pode ser por fotoluminescência ou quimioluminescência. Professor, mas tem muita diferença entre elas? Claro que tem. Na espectroscopia de absorção, que cá entre nós é a mais amplamente empregada em centros de estudo, nas universidades e também na área de laboratorial forense, essa técnica acaba sendo representada por meio de um princípio. Eu tenho a radiação eletromagnética interagindo com a matéria, sendo que neste ponto a matéria recebe este estímulo e vai apresentar um resultado para o analista, seja por absorbância, seja por transmitância, conceitos estes que nós veremos já já. No caso da espectroscopia de fotoluminescência e de quimioluminescência, estamos falando de espectros de emissão. Logo, a matéria recebe essa energia e acaba liberando pelo menos parte dela, absorvendo determinada quantidade, mas majoritariamente liberando, seja na forma de luz, seja na forma de qualquer outro tipo de fenômeno físico ou químico. Diante disso, esse esquema eu acredito que ele fica um pouco mais claro de você compreender como que a nossa amostra interage no caso das espectroscopias com a radiação eletromagnética. Pensando nisso, dentre todos estes tipos de espectroscopias, e isso nós acabamos de ver, a espectroscopia de absorção, de fato, é a mais amplamente empregada, seja em laboratórios forenses ou ainda nas universidades e centros de estudo. Devido a isso, o principal foco do nosso estudo se dará em cima das espectroscopias de absorção.
tópico este que nós veremos agora. Vamos iniciar o nosso primeiro tema, que diz respeito às espectroscopias de absorção. No nosso primeiro tópico de espectroscopias de absorção, veremos a espectroscopia conhecida como UV-Vis. Vem comigo. Na espectroscopia da região UV-Vis, lá na química analítica forense, estamos falando de uma técnica de absorção molecular, ou ainda absorção em solução. Acaba sendo, de fato, uma das técnicas mais utilizadas tanto para determinações qualitativas quanto para determinações quantitativas. Olha só, como exemplo, eu poderia citar aqui para você a técnica de absorção molecular dentro da nossa espectroscopia, a identificação de moléculas como a própria cocaína. Eu consigo identificar canabinoides. Eu consigo, inclusive, fazer a dosagem de etanol lá na gasolina, no combustível conhecido como gasolina. Portanto, uma análise quali e também quantitativa dentro desta modalidade de espectro na região UV-Vis. E como funciona o princípio desta técnica? Veja bem, a técnica se baseia na atenuação da radiação eletromagnética proveniente de uma fonte de luz pela absorção realizada por moléculas presentes em uma solução. Pela lei de Lambert-Beer, ou lei da absorção, nós veremos a seguir, esta atenuação é correlacionada à concentração da espécie química. Professor, eu acho que ficou meio abstrato esta ideia da técnica. Ora, nós veremos já já um esquema para te deixar um pouquinho mais por dentro do assunto. Mas antes disso, permita-me tecer um comentário a respeito desta região também conhecida como UV-Vis. Nesta região, o analito vai estar na sua forma predominantemente no estado fundamental ou ainda no estado de menor energia. Logo, como exemplo, eu tenho um esquema bastante relevante, mas antes vem aqui comigo, ó. Olha que legal. Quando nós falamos de estado fundamental, eu preciso apresentar a ideia fundamental desta atomística. Ao trabalhar esse conceito, ao abordarmos o conceito de estado fundamental, eu estou trazendo à tona uma referência de moléculas que não estão sendo estimuladas de forma alguma. Então, estado fundamental. Esta molécula não está interagindo com nenhum tipo de energia. Logo, o seu potencial energético está baixinho, está estável. A partir do momento que uma radiação interage, esta matéria pode responder. E esta resposta pode se dar por absorção ou por emissão. Volta aqui comigo para o slide. O estímulo, então, resulta em uma transição para um estado de maior energia ou estado chamado de excitado. Então, existe o estado fundamental e existe também o estado excitado. Eles variam. Sempre que há incidência de energia, o estado fundamental tende a passar para o estado excitado. Sempre que houver perda de energia, o estado excitado volta, existe uma tendência natural a ele retornar ao estado fundamental. Logo, meus amigos, obtém-se assim informações acerca deste analito, aferindo-se qual foi a faixa da radiação eletromagnética emitida quando este retorna a este estado fundamental, ou ainda o quantum da radiação eletromagnética necessário para que se promova esta excitação, ou seja, a transição entre o estado fundamental e o estado energético. Olha o esquema que eu falei para você que nós conversaríamos aqui. Eu exemplifiquei para você um átomo. Este átomo apresenta aqui na região central prótons e nêutrons, enquanto a eletrosfera está rica
em elétrons, por óbvio, né? Então este vem a ser o estado fundamental, aquele estado em que o átomo não está, de fato, sendo estimulado. A partir do momento de incidência de uma radiação eletromagnética, este elétron, ele ganha energia e se afasta do núcleo, principalmente a energia cinética. Quando ele se afasta do núcleo, nós falamos que este elétron está no estado excitado. Ao simplesmente desaparecer o estímulo, ó a borrachinha. Ao desaparecer este estímulo, a tendência deste elétron é retornar para o estado fundamental. Então, quando eu falo de absorção de energia, eu estou aqui em cima, ó, bem aqui. Eu estou em uma fórmula em que a variação da energia corresponde à energia no estado excitado menos a energia do estado inicial. Sendo que isso pode ser também representado pela constante que nós temos aí de Planck multiplicado pela velocidade e também pode ser representado por este Czinho, que é justamente também aí o que nós temos referenciado como velocidade da luz e comprimento de onda. Então, meus amigos, basicamente, na absorção, esta vem a ser a fórmula. A única diferença é que varia o sinal. Se ele absorve, o sinal é positivo. Se ele emite energia, o sinal é negativo. Muito cuidado com isso daqui, até porque é uma fonte de conhecimento que te ajuda a compreender melhor que história é essa de absorção e que história é essa de emissão de energia. Então, neste primeiro esquema, ele absorve energia e neste segundo esquema ele acaba emitindo energia. A radiação incidente, portanto representada por P0, tende a ser absorvida pelo analito, o qual absorve ou ainda reflete parte desta radiação, enquanto outra parte acaba sendo transmitida. Nós veremos já já numa imagem este P e o P0. Para que a absorção ocorra, a energia do feixe incidente deve ser correspondente a uma das diferenças de energias mostradas em B. Já já falaremos também sobre esse B. O espectro de absorção resultante é exposto em C, na figura que nós veremos inclusive. Então, mais uma vez, eu trouxe para você esta imagem para traduzi-la para você. Olha o que nós dissemos agora. Falamos que este átomo recebeu energia e, quando ele recebe energia, eu quero que você repare que a energia ela vai ser absorvida em graus específicos. Quando isto foi estudado pelos cientistas, percebeu-se que o elétron ele tem graus específicos de energia. Então não é qualquer quantidade que vai levá-lo para um próximo nível subatômico. Não, são quantidades específicas. E esta quantidade foi apelidada de quantum. É um pacotinho específico de energia necessário para que este elétron se desloque entre as camadas eletrônicas. E aí veja, está aqui o esquema que eu gostaria de apresentar. Lembra do A, do B e do C que nós acabamos de ver no texto? Em A, o que nós encontramos? Repare, temos uma radiação incidente P0. Permita-me aproximar um pouquinho a nossa tela. Olha que legal. Nós temos uma radiação incidente P0 que vai interagir com esta amostra, portanto, esta amostra vai absorver parte desta energia, só que outra parte da energia passa por esta amostra. Quando isto é traduzido em um gráfico, nós temos o nível 0, 1 e 2. Para atingir o nível 1, você precisa de uma quantidade de energia específica, que é o tal do quantum. Para atingir o nível 2, você precisa um pouquinho mais de energia. Lembrando que esta fórmula sempre relaciona comprimentos de ondas diferentes. E na nossa letra C, isso tudo pode ser traduzido em um gráfico. É um gráfico que trata da absorbância, né? Veja ali em cima a letrinha A, no qual o eixo X, ou eixo das abscissas, trata dos comprimentos de onda. Então, em determinados comprimentos de ondas,
específicos, a matéria tende a absorver este tipo de radiação. Mais uma vez, sempre em níveis específicos da análise. Nisso, eu quero apresentar para você o que vem a ser a lei de Lambert-Beer. E para falarmos sobre a lei de Lambert-Beer, eu gostaria que você me acompanhasse. Olha só, professor, afinal de contas, que história é essa de lei de Lambert-Beer, conhecida também como lei da absorção? Eu quero que você se lembre, não sei se em algum momento da sua vivência você teve que lidar com a chamada espectrofotometria, mas o princípio é bastante básico. Quer ver? Imagina um feixe de luz numa tonalidade que pode ser azul, por exemplo, né? Cerca de 420 nanômetros. Este feixe de luz azul, ele vai passar por uma cubeta. Professor, o que é uma cubeta? É um recipiente translúcido que vai receber uma solução da amostra. Então você tem uma amostrinha e a luz vai passar por este recipiente e vai sair. Quando esta luz incide o recipiente, a amostra ali da solução, ela vai absorver um pouquinho desta radiação, vai acabar refletindo outra parte e, por fim, outra parte vai passar direto. Esta é a lei de Lambert-Beer. O que nos diz esta lei? Vem comigo. A lei de Lambert-Beer vai citar que existe uma relação quantitativa. Opa, deixa eu voltar para cá. Existe uma relação quantitativa no que diz respeito à grandeza de atenuação dependente da concentração de moléculas absorventes. Ou seja, quanto maior for a concentração de determinada solução, maior é a tendência a absorver determinados comprimentos de onda. Olha como isso se torna simples na nossa prática. Mais uma vez, vem aqui comigo. Olha que coisa. Pega um copo cheio de água, por exemplo, e coloca só um pouquinho de suco. Aquele suco em pó, que suco, tangue, você pode escolher qual você faz o seu experimento. Coloca só um pouquinho. Você vai perceber que você às vezes consegue enxergar aquilo que está atrás do copo. Agora, vai aumentando a concentração de suco neste copo. Vai chegar um momento que você não consegue mais enxergar. Por quê? Porque a luz que passa por entre este copo já está sendo quase que totalmente absorvida pelas moléculas que ali se encontram. Então esta, de maneiras bastante simplória, de maneira talvez um pouco mais didática, isto vem a ser a lei de Lambert-Beer. Me acompanhe no slide mais uma vez. Olha o que nos diz. Conforme a luz atravessa uma solução contendo determinado analito, o qual absorve parte desta radiação, há decréscimo entre a radiação emitida e a radiação transmitida, proporcionalmente à qualidade ou à quantidade deste analito. Tá aí, olha a lei de Lambert-Beer. Quer ver só? Eu tenho uma radiação incidente e uma radiação transmitida. Transmitância é aquilo que passou. Absorbância, representado pela letra A, é aquilo que a nossa solução absorveu. Lembrando que eu vou levar em conta sempre a espessura desta cubeta. Então nós temos que a transmitância, ela se reflete numa relação entre uma porcentagem de relação de energia transmitida pela energia que é incidente. Então a transmitância, eu tenho esta relação aqui, é dividida pela radiação que é incidente. Com isso, ao transpassar esta amostra, parte da radiação será absorvida. E isto pode ser traduzido na absorbância, né? Que é uma medida, inclusive, adimensional, representada pela concentração da amostra, pela absortividade molar e pela espessura que nós temos aqui do nosso recipiente, sempre em centímetros, tá? Isso tem que estar muito claro para você também. Então esta é a lei de Lambert-Beer, lei que relaciona, portanto, toda esta questão relativa à absortividade e também à transmitância. Não sei se você reparou, existe uma relação de interação da radiação com a própria matéria. Neste sentido, a absorção UV-Vis acaba basicamente se traduzindo em todos estes pontos. Mas ainda não é suficiente isso que nós vimos dentro da espectroscopia. Ainda temos que avançar mais um pouquinho.
agora é hora de nós abordarmos as espectroscopias de infravermelho. Já superamos a espectroscopia de absorção UV-Vis. Agora vamos trabalhar a espectroscopia na região do infravermelho. Olha só, a espectroscopia na região IV, ou ainda chamado de IR, lá do inglês, a espectroscopia de absorção IR basicamente vai utilizar o espectro infravermelho, acima ali de 780 nanômetros aproximadamente, em que haverá excitação de elétrons das camadas eletrônicas que são mais afastadas do núcleo, mas que pode induzir uma vibração em átomos lá na ligação covalente. Existem diversas teorias hoje que tratam da estrutura de uma ligação covalente. A grosso modo, a ligação covalente ela pode ser representada por compartilhamento de elétrons lá nas respectivas moléculas. É claro que você, estudando mais afinco, percebe que este compartilhamento não é bem um compartilhamento. Existe uma relação eletrostática entre o núcleo e também os elétrons que integram esta molécula. Temos, portanto, o resultado da interação dada entre o espectro infravermelho e a estrutura molecular. Pensando nisso, esse infravermelho, quando interage com a matéria lá nas ligações covalentes principalmente, isto pode gerar uma vibração. Normalmente, o infravermelho não costuma ser capaz de destruir esta molécula. Nós não estamos falando de uma técnica destrutiva. Mas esta molécula pode vibrar de diversas maneiras. Existe uma subclassificação, só para aprimorar um pouquinho mais o nosso conhecimento, chamado de stretching ou estiramento, que é justamente esta imagem aqui de baixo. No estiramento, a molécula ela vai esticar e contrair estas ligações covalentes, diferente da segunda modalidade de vibração, que nós chamamos de torção de maneira geral. Por que torção? Ora, nós temos a torção em que estas moléculas vibram em planos diferentes ou ainda que vibram no mesmo plano. Em planos diferentes, existe a torção propriamente dita e o abano. Abano porque faz todo sentido quando você percebe essa imagem que eu trouxe aqui para você. Agora, quando a gente fala de movimentos de torção no mesmo plano, esta molécula pode atuar com movimento de tesoura ou ainda de balanço, indo, portanto, ambos os ligantes para este mesmo lado, sempre dentro do mesmo plano. Logo, esta molécula tende a apresentar estas vibrações quando do estímulo por radiação infravermelha. E aí eu quero que você reflita um pouquinho. As moléculas, existem moléculas formadas por centenas de átomos. Imagina esta molécula que é enorme, cada região vibrando de uma forma. Isto dá um padrão quase que reconhecido como um DNA daquela molécula, não é verdade? E nisso, a espectroscopia de infravermelho, portanto, acaba sendo um recurso muito importante na identificação das substâncias, até porque acontecem de acordo com valores específicos de frequência, diante de comprimentos de ondas também muito bem filtrados pelo equipamento, característicos de grupos funcionais. Olha que legal! Grupos do tipo metil, a gente tem um metil aqui CH3, nós temos um grupo aqui com uma ligação dupla, né? E também C-O, com duas valências de ligação à cadeia principal, entre outros, vão apresentar vibrações em regiões características, em regiões do espectro bastante específicas, o que possibilita a criação de um espectro de acordo com cada estrutura dos analitos. Só para você compreender melhor, imagina uma molécula em que tem um átomo central de carbono, o ligante acaba sendo um C-O-OH, nós temos, portanto, uma carboxila, temos do outro lado uma hidroxila e, por último, um grupamento metil. Meus amigos, essa molécula
cada agrupamento funcional vai ter um padrão de vibração. E isto gera uma filtragem, digamos assim, de moléculas possíveis de serem reconhecidas pela biblioteca deste equipamento ou a partir de uma amostra referência. Isso é muito comum de nós encontrarmos nos próprios laboratórios de toda esta área de química. Logo, ao falarmos de infravermelho, você compreendeu como que se dá todo o desenvolvimento do reconhecimento de moléculas a partir de padrões de vibração. E isso acaba sendo muito aplicado na técnica conhecida como FTIR e ATR. Esse é o ponto que eu gostaria de trabalhar com você a partir de agora. Meus amigos, é hora de nós aplicarmos os conhecimentos de espectroscopia de infravermelho em uma padronização dada, conhecida como FTIR-ATR. Afinal de contas, o que significa esta expressão? Olha só, isso vem lá do inglês. Fourier Transform Infrared, infravermelho por transformada de Fourier, espectroscopia com um fenômeno acoplado a um fenômeno de reflexão total atenuada. Meu senhor professor, que nome horrível! Calma que a técnica não é tão complexa assim. Vamos ver? Sabe-se que quando a radiação eletromagnética se propaga em determinado meio, este meio possui um índice de refração. Professor, você vai falar de física agora, mais precisamente de óptica? Não, eu quero só dar a base da técnica porque temos que tratar da reflexão total atenuada. Então, lá da área de física, você acaba aprendendo esta técnica de refringência, de reflexão, e aí você estuda que quando a radiação eletromagnética passa de um meio mais ou menos refringente para outro meio oposto, a tendência é que haja uma variação no sentido de deslocamento deste feixe de radiação. É isso que nós dizemos aqui. Isto pode gerar, portanto, a reflexão ou a refração. Olha que legal! Geralmente, existe um ângulo de incidência da luz em determinado plano que vai permitir você separar uma refração de uma reflexão. Veja bem, este ângulo de incidência, que é o ângulo limite para que você consiga transformar uma refração numa reflexão, é chamado de ângulo crítico, ou representado aqui por θc, a partir do qual a reflexão há, de fato, total reflexão desta radiação. Na fronteira, exatamente naquele ângulo, entre os dois meios, formam-se as chamadas ondas evanescentes. Professor, o que são ondas evanescentes? Calma que eu vou te explicar a partir de um esquema super didático. Estas ondas evanescentes possuem uma intensidade que vai decair exponencialmente a partir de uma superfície e acaba penetrando esta amostra. Olha que legal isso aqui. Se um lado, ou melhor dizendo, se um analito com o índice de refração que eu trouxe como exemplo N2 é colocado em contato com um cristal de alto índice de refração, hoje nós sabemos que o diamante é uma das espécies químicas que apresentam maior índice de refração, ou pelo menos um dos maiores, cujo índice é de 2,5. Ocorrerá neste caso a absorção da onda evanescente, que atenuará a reflexão total. Por isso que é reflexão total atenuada, dando origem a esta técnica. Veja só, para exemplificar isso um pouquinho melhor para você, eu tenho um material com índice de refração N1 e eu tenho um material com índice de refração N2. A partir do momento em que existe essa incidência da luz, essa luz pode entrar por determinado ângulo e afastar-se da normal, em um meio com índice de refração N2.
Agora, quando atingido, doutores, o ângulo crítico, haverá basicamente uma atenuação desta reflexão. Ela vai estar no mínimo possível. Até que, se você aumentar um pouquinho o ângulo de incidência, isto se torna uma reflexão. Havendo a reflexão, veja só se isso faz sentido, a formação daquela onda que eu representei para você como uma ondinha vermelha. Esta é a onda evanescente. Então, sempre que houver uma reflexão ali no cristal de diamante que o equipamento utiliza, parte da radiação penetra o meio que está localizado imediatamente acima deste cristal, que é justamente a nossa amostra. Nós, no espectrômetro de infravermelho, colocamos a nossa amostra bem em cima do cristal de diamante. Tanto é que, se você quebrar esse cristal, meus amigos, é caro pra danar para você arrumar esse troço, tá? Então, neste sentido, existe toda esta correlação. Refração de onda, reflexão total e reflexão ali que você encontra após exaurir o ângulo crítico quando dá incidência, ok? Isso vem a ser, portanto, um esquema da tal da onda evanescente explicativo a respeito desta reflexão. Além disso, os espectros de infravermelho, eles podem ser obtidos por meio da transmissão, ou seja, da passagem desta radiação eletromagnética pela amostra, ou ainda por meio da reflexão, em que a amostra vai absorver parte da radiação e a outra parte acaba sendo refletida. Esta última sendo considerada, portanto, uma forma atenuada de regulação de energia que vai ser incidente a partir de um determinado estimulante. Pode ser uma lâmpada, por exemplo, produtora de determinado tipo de infravermelho. Olha como que é a instrumentação, meus amigos. A instrumentação, de um espectrômetro de infravermelho. Como que ele funciona? Ora, existe uma fonte de luz, normalmente uma fonte de luz branca, e esta fonte de luz, ela sofre uma ação de dispersão por um prisma e acaba sendo o quê? Filtrada por um monocromador. Logo, você pode selecionar qual é o comprimento de onda que você gostaria que incidisse sobre determinada amostra. No caso do infravermelho, nós selecionamos justamente esta modalidade de radiação. Este é um equipamento chamado de dispersivo. Por quê? Porque ele vai dispersar a luz branca em vários tipos de cores. Mas nós temos também um equipamento chamado de equipamento interferométrico. E este equipamento parte de uma fonte de infravermelho. Este sim é um dos principais utilizados na rotina. Veja que desta fonte de infravermelho existe ali um espelhozinho móvel, inclusive, que vai gerar primeiro uma reflexão da onda e do outro lado nós temos a amostra. Então esta radiação infravermelha passa parte por esse espelho, vai ser, portanto, alterada em cima desse ângulo específico que o equipamento estabelece, e a amostra terá, portanto, parte desta radiação absorvida, gerando as vibrações moleculares. Estas vibrações são detectadas por um detector, que podem ser dos mais diversos a depender do tipo de espectrômetro que a gente tem, melhor dizendo, de espectro, né, de equipamento espectroscópico de infravermelho. Neste sentido, você pode se deparar com um gráfico desta natureza. Olha que legal, eu trouxe aqui para você o espectro que nós encontramos em relação à cocaína, espectro de transmitância. Então, quando você coloca um pouquinho da forma de sal de cocaína, que é o cloridrato de cocaína, ali em cima do cristalzinho do espectro, você vai detectar o quê? Ora, esse equipamento vai ter uma linha basal em que determinadas regiões vão ter certa transmitância em comprimentos de onda específico.
melhor dizendo, em números de onda específico, que neste caso é traduzido por números de onda. Então, isso é um perfil clássico. Se você estiver fazendo uma análise de cocaína no espectrômetro de infravermelho, este é o padrão de transmitância que você vai detectar no equipamento e, portanto, ele pega este espectro gerado pela amostra e o espectro encontrado na sua biblioteca e padroniza. Logo, o equipamento fornece para você um índice de percentual a respeito da similaridade destes espectros, fazendo com que ocorra o famoso match, ou seja, a concordância entre estes espectros sempre representados em um grau específico de porcentagem. Com isso, portanto, nós superamos o tema de espectroscopia de infravermelho. Vamos praticar um pouquinho dos conhecimentos que nós adquirimos na nossa aula de hoje. Me acompanhe. Nós temos uma questão cobrada também no concurso da Perícia Forense do Estado do Ceará no ano de 2021. Detalhe, questão essa cobrada para o cargo de perito criminal da PFOSSE. Olha o que a questão trouxe. As interações da radiação, olha só, radiação com a matéria são objetos de estudos ou seja, qual das assertivas vai assinalar essa interação de radiação com a matéria? Ora, meus amigos, será a espectroscopia? Seria a cromatografia ou a coulometria? Seria a gravimetria ou a eletroforese? Fica muito fácil nós conseguirmos chegar ao gabarito após essa aula. Sem dúvida, a espectroscopia é a área da química analítica que estuda tanto a radiação, se você quiser pormenorizar o assunto, tanto a radiação UV, vis, quanto a radiação infravermelha. Então, esse estudo de interação se dá no campo da espectroscopia. Nada de cromatografia, nada de coulometria, gravimetria ou ainda eletroforese. Dá para acreditar? Uma questão deste nível sendo cobrado para o cargo de perito criminal. Uma questão absolutamente simplória que eu tenho certeza que você, assistindo esta aula, estudando um pouquinho nos livros e nos materiais, resolveria com bastante tranquilidade. Ok? Com isso, nós conseguimos, portanto, vislumbrar a forma que este assunto, de fato, pode ser cobrado na sua jornada profissional. Finalizando a nossa aula de hoje, perceba que nós estudamos muitos assuntos relativos à espectroscopia. Vimos que a espectroscopia de absorção, na espectroscopia de absorção, esta radiação interage com a matéria, absorvendo, portanto, comprimentos de onda em regiões específicas sempre representadas em nanômetros, a qual vai analisar uma quantidade de energia emanada por este analito. Vimos também que uma ferramenta bastante útil na química forense são de fato as espectroscopias, mais precisamente a espectroscopia de absorção, né? Nesse caso, uma das modalidades que é uma prática rotineira é o FTIR-ATR, que é a espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier e atenuação total do fenômeno de reflexão, né? A luz UV também é utilizada, mas, de fato, em uma menor escala. Hoje, a espectroscopia que a gente tem de infravermelho é a técnica mais amplamente utilizada em praticamente todos os centros forenses do Brasil. Logo, com bastante tranquilidade, nós exaurimos o assunto da nossa aula de hoje. Espero que você tenha compreendido e também quero ver você no nosso próximo encontro aprimorando ainda mais a química forense. Muito obrigado e valeu!